7 erros que eu cometi quando iniciei no marketing digital. Então vou contar eles aqui para você não cometer, tá bom? Então vai ser um acordo aqui nosso para você não cometer esses erros, porque tem muita gente que fica preso a isso e acaba não construindo resultados no digital. Salve galera, eu sou o Rafa. Se você ainda não me acompanha aqui, lasca o peteleco, se inscreve no nosso canal, tem muito vídeo como esse para te ajudar toda semana. Então galera, quando eu comecei no marketing digital, eu fiz literalmente muita merda, tá? Eu poderia ter resultados muito mais rápidos, mas eu quebrei a cara diversas vezes. E eu tô aqui abrindo aqui a minha caixinha de erros para mostrar o que eu cometi de erros, para você não repetir o que eu passei, tá? Então vamos lá, vamos embora. Primeiro erro, não vender desde já. Então eu tinha a falsa ideia que eu precisava ter seguidores, que eu precisava ter engajamento, que eu precisava ser uma super autoridade para começar a vender no digital. Quando, na verdade, se eu tivesse feito um anúncio e levado as pessoas para uma página de vendas, eu teria vendido muito mais, principalmente lá em 2016, quando eu comecei, que não tinha tanto conteúdo, tanta competição quanto tem hoje. Então, veja, eu demorei muito tempo para conseguir monetizar as minhas ações. E eu poderia ter monetizado há muito mais tempo. Então, se você está começando e fica naquela ainda que vai pensar em vender depois, você está começando errado. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar primeiro no que você vai vender e já executar. Até afinal, é até um conceito muito que eu já trabalhei como mentor de startups e a gente sempre trabalha muito o MVP, o mínimo produto viável. Então, como é que você vai testar se o seu projeto no Instagram, nas redes sociais, no marketing digital, ele tem resultado se você ainda não conseguiu vender nada com ele? Então já começa tentando vender e não espera para você conseguir vender. Afinal, seguidor, engajamento e muito menos o arraste para cima, que nem existe mais, pagam boletos. O que paga boleto mesmo é você vender. Então não cometa esse erro, já vá para a venda. Segundo erro que eu cometi foi ficar me comparando com os gurus da época, né? Então tinha muita gente postando muita coisa, né? Resultados fantásticos, print de faturamento, e eu ficava perguntando, né? Poxa, será que eu vou conseguir fazer o que esses gurus estão fazendo? Será que eu vou conseguir ter um bom resultado aqui? E isso me deixava super ansioso. Eu precisei fazer literalmente terapia na psicóloga lá para entender um pouquinho sobre controlar essa ansiedade que eu tinha, e justamente porque eu ficava me comparando demais com os gurusão do mercado. Então não faça isso, não faça, tá? Se compare com quem você é mesmo, com quem você é, com quem você era ontem, com quem você é hoje, para você melhorar e evoluir na competição contra você mesmo. E não para ficar olhando, modelando, fazendo tudo que esses gurus fazem, porque afinal cada um tem sua própria jornada. E se comparar com os gurus só vai te fazer mal. Então, tenha amor próprio, respeita você, não fica se comparando com esses caras não. Terceiro erro que eu demorei também a fazer, porque eu tinha mentalidade muito do dinheiro contado, né? Como eu trabalhava no Sebrae e tal, eu já tinha minhas contas todas certas e literalmente eu demorei muito para contratar uma pessoa para me ajudar. E aí, nesse processo, eu demorei muito tempo para contratar um designer. E se eu tivesse já tido essa ideia, essa concepção que eu tenho hoje mais de business, eu teria contratado um designer desde já e eu teria feito um esforço para embalar melhor o meu conteúdo e eu ter tido um resultado mais rápido. Afinal, se você tem um design, é como se você estivesse pegando o seu conteúdo e colocando um papel de presente para entregar para a sua audiência. E aí, sem um design, fica mais difícil de você conseguir ter resultados. Eu consegui postando muito, tá? Postando muito e fazendo meus designs em ferramentas como Tracto, como Canva. Mas, se eu tivesse um design na época, isso poderia ter facilitado todo o meu processo, eu poderia ter focado em coisas mais estratégicas do meu negócio, que era, por exemplo, produzir conteúdo cada vez melhor. E isso, de certa forma, me limitou. Então, hoje, começando de hoje, eu não demoraria para contratar um designer. Quarto erro que eu cometi foi que eu demorei para investir em equipamentos. E veja, equipamentos básicos. Quando eu comecei esse projeto aqui, nas redes sociais, o Dicas Digitais, que hoje somando todas as redes já deve ter mais de 1 milhão de seguidores, eu comecei com um Windows Phone. E o Windows Phone, pessoal, me deu muita dor de cabeça porque não tinha aplicativo, travava muito no Instagram, travava muito no YouTube, ele era muito limitado. Então eu demorei mais ou menos ainda um ano apanhando do Windows Phone para depois começar a comprar
um celular melhor, um outro sistema operacional que me desse mais condições de trabalho. E aí também até equipamentos mesmo, o computador que eu estava travava muito, meu notebook, eu demorei para comprar um outro computador. Se eu tivesse a mentalidade hoje em business também, mais uma vez eu iria investir em equipamentos desde já, aplicativos, ferramentas de gestões, plataformas de envio de e-mails, plataforma de gestão de leads, site, todos esses equipamentos, um celular melhor, um notebook melhor, eu iria investir, tá? Mas ó, eu estou falando isso aqui para você, se você tem condições já de investir prontamente. Se você não tem, faz com que você tem mesmo. E aí, entrando o primeiro dinheirinho, você vai comprando esses equipamentos, esse material para otimizar o seu trabalho. Afinal, você merece trabalhar também com boas ferramentas para te ajudar a alcançar os seus resultados. Quinto erro que eu cometi, e esse erro também ele me custou muito um pico de vendas maior no meu primeiro lançamento, foi o seguinte, eu demorei a aparecer nas minhas redes sociais. Eu fui aparecer uma semana antes de lançar o meu primeiro produto, depois de 1 ano e um pouquinho de projeto. Por que eu demorei para aparecer? Tinha um fator limitante, que eu tinha um contrato de ética com o Sebrae, eu não podia aparecer. Para eu aparecer em uma rede social, eu teria que pedir demissão do Sebrae. E foi o que eu fiz para empreender no digital. Então, se eu estivesse começando hoje e eu tivesse como, eu já iria aparecer, fazer stories, fazer live, mostrar minha cara, mostrar minha comunicação, isso para conectar mais o público. Eu demorei pra caramba para aparecer. Então não cometa esse erro. Se é um fator limitante para você, você é uma pessoa mais introvertida, você pode trabalhar estratégias para ficar nos bastidores, mas se você quer ter essa autoridade, ser bem reconhecido no seu mercado, você pode utilizar estratégias como eu fiz, né? Tem um vídeo bem legal que eu fiz aqui mostrando sobre o meu medo de falar, de como eu consegui vencer esse medo. Eu super recomendo, vou deixar aqui o card para você assistir e acompanhar as técnicas que eu utilizei para vencer meu medo. E depois que você aparece, que você começa a mostrar seu conhecimento nas redes, você consegue ter muito mais resultados. Sexto erro que eu cometi, sendo um profissional do marketing, sendo já um professor, foi ter demorado para criar um curso. Eu poderia ter criado um curso desde já, mas isso também era um fator limitante que eu tinha, né? Qual equipamento eu vou gravar? Eu preciso de um estúdio, eu preciso de uma iluminação adequada. Cara, quando na verdade o primeiro curso que eu fiz foi com o celular e gravando a tela do meu computador de forma amadora em casa. Então isso já era para eu ter feito desde já. Eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para lançar o meu primeiro curso. Demorou pra caramba. Se eu tivesse feito isso desde já, eu teria faturado muito mais no mercado e eu poderia ter pego o hype, porque o meu perfil já foi muito mais engajado do que é hoje. Ele já teve muito mais pessoas compartilhando do que tem hoje. E eu poderia ter surfado melhor uma onda. Então eu demorei muito para lançar um infoproduto, criar um curso ou até mesmo um e-book ou alguma coisa do tipo, tá? Por crenças limitantes mesmo da minha cabeça, que eu precisaria ter a melhor das condições para fazer isso. Quando na verdade era para eu ter feito desde já e tirado essa ideia do papel o quanto antes para conseguir ter mais resultados e surfar da onda no hype do meu engajamento. O sétimo erro que eu cometi, um dos mais importantes, foi não fazer networking. Então, como eu estava muito isolado, e ainda até às vezes continuo um pouquinho isolado, eu moro em Maceió, então é uma cidade que não tem muitos players do digital, não tem muitas pessoas que trabalham com isso literalmente, eu comecei a fazer as coisas muito na minha cabeça. Se eu tivesse participado no início de alguns masterminds, de alguns eventos com outros players, talvez eu não teria cometido tantos erros nesse mercado e talvez o meu processo teria sido mais acelerado de crescimento. Então, é importante que você, nesse mercado, você construa laços de amizade, você vá lá, você conecte com outras pessoas, você entenda como é que funciona o processo do outro, porque aí você vai modelando e vai ajustando o seu próprio processo. Então, não fazer network, para mim também, principalmente nos 2 primeiros anos que eu não fiz praticamente algum network, eu já estava postando só da minha cabeça, fazendo as coisas da minha cabeça, e isso pode ter sido também um fator limitante para não ter tido um sucesso mais rápido. E digamos que hoje você participar de eventos, participar de masterminds, participar de mentorias, isso tudo é muito importante para o seu crescimento. Se você tem condições, vá lá e investe porque vai te ajudar bastante. Então é isso, galera. Conta para mim nos comentários qual foi o seu principal erro que você cometeu aqui nas suas redes, no mercado digital, que eu vou aqui também contestar e a gente vai trocar uma ideia aqui nos comentários. E ó, só peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas para me ajudar a produzir conteúdo cada vez melhor por aqui. Tamo junto, Rafa, forte abraço, até a próxima.